Olá pessoal, eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do nosso Pai Celestial. Primeiramente eu faço uma pergunta para você. Qual é a igreja que você pertence? E você sabe me dizer também qual é a igreja verdadeira? Há milhares e milhões de igrejas, são muitas igrejas, mas me responda, qual é a igreja verdadeira? A mulher samaritana, ela disse para Jesus, aqui em João, no capítulo 4, no versículo 20, nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então veja, amados ouvintes, são muitas igrejas, e as igrejas hoje estão em guerra, está cumprindo o Apocalipse, reino contra reino, nação contra nação. Cada igreja em si traz um estatuto, traz uma doutrina, e eles colocam ali uma salvação através daquela doutrina. E os pastores ordenam que seus membros guardem essa doutrina, porque se não guardar, eles podem não alcançar a salvação. E pregam doutrinas de homens. E o apóstolo Paulo falou assim, amados ouvintes, tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição do mundo e não segundo Cristo. Amados, nós estamos vivendo uns dias terríveis sobre a face da terra, onde as igrejas, cada uma se julga a santa e condena a A, condena a B. E assim está acontecendo. E na verdade, eu digo uma coisa, Jesus não está numa igreja física. Jesus ele não está num templo feito pela mão do homem. Entenda, nós somos a igreja e nós temos que apresentar esta igreja para Jesus Cristo, santa, uma igreja sem corrupção, uma igreja pura e verdadeira. Nós somos a igreja. E Jesus ele disse assim, que chegaria um tempo, o apóstolo Paulo também falou que chegaria um tempo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Nós estamos nesse tempo. Jesus dizia para aquela mulher, para essa mulher aqui, olha, vocês adoram o que vocês não sabem, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em verdade e espírito. E agora eu revelo algo, o qual vai chocar muitos evangélicos, o que eu vou falar aqui através desse vídeo e demais outros que vamos postar aqui, porque agora é o tempo dos santos anjos pregar a palavra de Deus. É o tempo daqueles que não se contaminaram, que não se misturaram com igrejas, com mulheres. É tempo daqueles que permaneceram virgem para Cristo e na sua boca não se achou engano. É tempo deles pregar a palavra verdadeira, o evangelho eterno. É o tempo de cada um desses guerreiros da justiça, desses santos anjos, cada um em busca da sua descendência. E é isso que eu estou fazendo através desse vídeo, buscando a minha descendência, para que entrem todos nós dentro da nova Jerusalém, qual já está no meio dos homens. Só que muitos não estão vendo, porque eles esperam algo físico, e eles não estão vendo, não estão compreendendo. E a nova Jerusalém
já está presente, amados, já está entre nós, enquanto as igrejas estão brigando, enquanto as igrejas estão adorando aquilo que eles não sabem, aquilo que eles não estão entendendo. As igrejas em si estão adorando a Jeová, um Deus que matou mais de 5.000 homens e mulheres, um Deus qual fala Deuteronômio no capítulo 2, no versículo 34, o qual ele mandou ali os soldados dele, os seus filhos, entrar dentro de uma tal cidade e matar todos que encontrassem pela frente. Então eles entraram, mataram homens, mataram mulheres, mataram crianças, mataram mulheres grávidas, e além de matar, ainda saquearam o ouro e o gado daquela cidade e trouxeram para eles. Então veja, não está escrito na palavra de Deus que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir? Qual é o objetivo de Jeová, se não é matar e destruir? Um Deus carrasco. E hoje as pessoas pregam um Jesus falso, um Jesus mentiroso nas igrejas, colocando uma condenação nas suas pregações, querendo colocar um Jesus no coração das pessoas, um Jesus carrasco, um Jesus terrível, o qual, se eles não se converterem, eles vão para o inferno. Amados ouvintes, que mesquinharia que nós estamos vivendo nesses dias. A pior hipocrisia, o pior câncer que está contaminando o mundo são os próprios evangélicos que estão adorando a um Deus estranho, como esta mulher aqui. Jesus dizia: olha, vocês adoram o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que nós sabemos. Então hoje os evangélicos estão adorando ao que eles não sabem, o qual eles nem conhecem. Estão adorando a Jeová, um Deus do dinheiro, Deus que ele falou assim, que ele era o dono do ouro e dono da prata. Ele é o dono deste mundo. Este reino material pertence a ele. As igrejas todas reunindo simbolizam a velha Jerusalém. Quem domina esta Jerusalém terrena é Jeová, Deus deste mundo, Deus deste século. Jesus, ele não tem nada com este mundo. Jesus, ele veio e ele reprovou as coisas deste mundo, as coisas desta terra. Então, todas as igrejas simbolizam a velha Jerusalém. E Jesus dizia contra Jerusalém, profetizava, e ele dizia assim: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha colhe os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E agora está vindo um julgamento sobre a velha Jerusalém. Esta palavra que estou pregando agora e que você está ouvindo agora é uma palavra de julgamento, julgando o teu coração, mostrando a realidade, mostrando a revelação, não palavra escrita, não Bíblia escrita, porque aqui está o ministério da morte, aqui opera leis, opera a morte, e aquele que quer se esconder atrás de uma Bíblia, da letra escrita, ele está pregando um evangelho amaldiçoado, está se amaldiçoando e está amaldiçoando a muitos. Então veja a terrível coisa que está acontecendo no mundo dos cristãos. Estão adorando a um Deus, qual é Jeová. É um Deus muito poderoso, muito forte também. Mas é desse Deus que Jesus está dizendo ali em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É desse Deus que Jesus veio para libertar o homem, desse Deus, dessa hipocrisia, desse programa formado no homem, desde o jardim do Éden, deste chip formado no homem,
o qual, para servir a Deus, para ser salvo, tem que se abster de certas coisas, tem que negar de fazer certas coisas. Tal lugar eu posso ir, tal lugar eu não posso ir, tal coisa eu posso comer, tal coisa eu não posso comer. O apóstolo Paulo falou que todas estas coisas têm aparência de piedade, mas na verdade não são para nada a não ser para a satisfação da própria carne. E Deus aniquilaria tanto uma coisa como a outra. Meus amados, eu não condeno a ninguém por estar com esse evangelho, porque o evangelho na verdade é amaldiçoado, mas não condeno a ninguém. Só que agora é o tempo das primícias de Cristo pregar a verdadeira palavra. É o tempo agora dos anjos de Deus, cada um ir em busca da sua descendência. Porque a palavra, o apóstolo Paulo fala ao livro de Coríntios, que a palavra até agora serviu como um aio, como uma ponte para nós chegar até Cristo. A palavra até aqui, ela serviu para a sobrevivência. Você está me entendendo? É como aquela mulher samaritana, ela tomava da água do poço de Jacó. E quando Jesus disse assim, olha, mulher, se você sabe quem é que te pede água, então você pedirias e lhe daria uma água a qual jorra do interior para a vida eterna, e você nunca mais terá sede. E a mulher disse, Senhor, então, dá-me desta água. Então, amado ouvinte, até esta palavra, a Bíblia, a palavra escrita, serviu para a nossa sobrevivência. Ela serviu para a tua sobrevivência. Mas agora nós estamos no tempo, na plenitude dos tempos. Nós estamos agora no conteúdo completo do que era, do que é e do que vai ser. Nós estamos agora no tempo das boas novas em que Jesus estava falando. Nós estamos agora no Evangelho eterno. Nós estamos no início do reino milenial. E as pessoas leem a Bíblia escrita e querem compreender, entender ela escrita de si mesmo. Elas estão achando que o arrebatamento vai acontecer. Elas leem o que está escrito na letra e querem compreender de si mesmo. Nós temos que entender a revelação oculta da Bíblia, entender as revelações. Quando Jesus diz assim, estando dois deitados em uma cama, vai subir um e vai ser deixado o outro. Estando três, vai dois. Aliás, estando 5 pessoas, será levado 2 e será deixado 3. Meus irmãos, os evangélicos estão totalmente enganados, achando que um arrebatamento vai acontecer, como até filmes têm, que vai estar 3 pessoas, de repente vai evaporar 2, 3. Isto é um arrebatamento físico. Jesus disse que o reino dele viria, não com uma aparência física, mas ele viria na aparência exterior, interior. O que é arrebatamento? O arrebatamento é tirar de um lugar para o outro lugar. Isto é arrebatamento. Isto é o primeiro arrebatamento. Esta palavra que eu estou falando para você, se o Espírito Santo te der o conhecimento dessa palavra, se você entender essa palavra, se você acreditar nesta palavra, colocar em prática esta palavra, você vai ter paz dentro de você, você vai ter paz consigo mesmo, você vai ter paz na tua família, você vai ter paz com todos ao teu redor, você vai ter paz com aqueles que estão lá fora, com aqueles que estão dentro. Então automaticamente você vai ser uma pessoa arrebatada, tirada de um lugar infernal, tirada de um lugar de tristeza, de dor, para um outro lugar.
É um mistério muito grande, amados ouvintes. A Bíblia diz em Apocalipse que chegaria um tempo que o inferno devolveria aqueles que estavam dentro dele. O inferno devolveria. E este é o tempo do inferno devolver as almas que estão presas. Os próprios evangélicos que professam a palavra de Jesus Cristo estão presos. Estão presos no corpo, na alma e no espírito, servindo a um Deus errado, servindo a um Deus que destrói, servindo a um Deus que mata. Os evangélicos mesmo, pregando um Jesus, querendo dar liberdade às pessoas, mas na verdade eles mesmos estão presos. A Bíblia não diz, Jesus falou assim: eis que eu vos dou poder sobre os céus, sobre a terra e sobre o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Hoje as pessoas professam o nome de Jesus, mas a vida dele é uma vida atribulada. Ele vive o inferno, vive uma verdade de mentira, uma verdade de aparência, mas dentro dele está destruído. A Bíblia diz assim, que todo aquele que não aceitar a verdade de Jesus Cristo, que não aceitar a verdadeira palavra, ele está numa decadência, ele negou a fé, ele está afastado da verdade de Jesus, porque ele negou a verdade. Qual é a verdade? Esta que eu estou falando para vocês aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, ouvintes, foi por isso que Jesus morreu, para tirar nós da decadência. Você sabe por que Jeová fez o homem? Você sabe? Você sabe explicar por que tanta morte, por que tanto estupro, tanta miséria? Às vezes as pessoas se perguntam, mas se Deus é amor, se Deus é justiça, então por que tudo isso? Você sabe por quê? Porque Jeová, quando ele fez o homem do pó da terra, ele fez o homem para que o homem tornasse escravo dele, neste mundo e também no mundo vindouro. Jeová, eu sei que eu estou falando essa palavra e você está se chocando dentro de você. Eu sei que estou falando esta palavra e você está vendo que tudo que você aprendeu em 15 anos dentro de uma igreja, ou 20 anos tomando a ceia, participando de uma doutrina física exterior, eu sei que você está vendo agora que tudo isso foi em vão para você. Mas não é em vão não. Tudo serviu como uma experiência para você, como para mim também. Eu fui 12 anos de uma igreja de doutrina exterior, a igreja mais rígida, que nem televisão pode ter dentro da casa. Serviu como uma experiência para mim, para me compreender e entender acerca do Deus Jeová, o Deus deste mundo, o Deus deste reino terreno. E serviu também para você. Serviu como um alimento até aqui para você. Serviu para levar você até a verdade de Cristo. Serviu para a sua sobrevivência até aqui. Mas só que a partir de agora, você já pode comer um alimento mais forte agora. Porque você não é mais menino em Cristo. E agora você pode já provar um alimento mais sólido. Qual é esta palavra que eu estou falando aqui agora? Então entenda, Jeová fez o homem para que o homem eternamente fosse escravo. Um do outro, um homem do outro homem, escravo de Jeová,
fazendo julgamento, sendo revoltosos, sendo irados. Pode observar, se as pessoas não estão longe de um animal. O animal é assim. Se você for mexer com um filhotinho de uma cachorra ou de qualquer animal, ele vai te avançar. Se você tocar no filhotinho, ele te avança. Então as pessoas também são assim, estão agindo até pior do que um animal. Porque se alguém fala alguma coisa para elas, ela já rebate aquela palavra em palavras. Principalmente no mundo cristão, eles se afirmam pelaquilo que eles aprenderam com o mundo, com uma sabedoria que é animal, terrena e diabólica. Essa sabedoria não pode convencer ninguém de servir a Cristo, de andar no caminho. A sabedoria não pode converter ninguém, a não ser a verdade do Pai Celestial. Então, no momento que eu quiser rebater uma palavra de alguma pessoa, usando até mesmo a Bíblia, citando versículos da Bíblia, o que está acontecendo? O meu orgulho de dentro de mim se alvoroçou, e no meu interior eu me revoltei contra a pessoa. Então, já neste momento, já houve uma decadência na minha vida. Já nesta hora, através desta palavra que eu falei para outra pessoa, já houve uma negação da fé. Já houve uma certa distância da verdade do Pai. Porque o Pai disse assim, ó: amai até mesmo os vossos inimigos. Então, meu ouvinte, hoje não existe mais igrejas, a partir de hoje não existe mais igrejas, não existe mais doutrina de homem, porque agora quem vai assumir o poder e o controle vai ser os santos dos últimos dias, e a teologia vai ser envergonhada. Os homens que se acham homens sábios, doutores da lei, até mesmo tem palavras bonitas, estão na mídia, até mesmo expulsam demônios, até mesmo tem palavras até de 2 horas de duração, e todo mundo aplaudem e dão glória a Deus, achando que está sendo usado pelo Pai Celestial. Mas lembre, a Bíblia diz que a besta faria sinais de prodígios acontecerem, e hoje até fogo faz cair do céu, diante dos olhos de todo mundo, e todos adorariam a esta besta, o qual recebeu o poder e autoridade do dragão. Então digo uma coisa para você: já estamos no tempo em que a besta está agindo, estamos no tempo em que o falso profeta, o falso Cristo, a besta está agindo no meio do mundo cristão. Porque todo aquele que traz uma palavra de julgamento, todo aquele que traz uma palavra condenando as pessoas, ele não está sendo usado pelo Pai Celestial. Pode pular, pode cair no Espírito, mas o Espírito do Pai também é outro mistério, porque o Espírito do Pai não escandaliza ninguém. O Espírito do Pai não habita na carne. O Espírito do Pai não escandaliza aquele que está de fora. O Espírito do Pai, ele é zeloso, ele é de boas obras, ele é amor. O Espírito da verdade, ele não vem na carne da pessoa, mas ele vem no interior. Ele vem no espírito da pessoa. Então há muita coisa, e você vai ver. Este vídeo é apenas o 3º vídeo. Você vai ver, porque é tempo do mundo reconhecer, como já disse. É tempo do mundo entender
que Jesus não está no templo entre quatro paredes, mas nós somos a igreja. A obrigação nossa é dominar dentro de nós a revolta, a criatura, prender o dragão, prender o falso profeta dentro de nós, como Jesus prendeu em cadeias, como o anjo de Deus prendeu em cadeias. Então a nossa missão na terra é prender também dentro de nós, no universo obscuro, no mundo desconhecido por muitos, prender o dragão e o falso profeta ali dentro do inferno e não deixar ele sair de lá, ficar lá, não deixar ele sair de lá, assumindo o controle nas três dimensões, que é no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Isto é um outro mistério, simbolizando a trindade satânica. É o que está para acontecer nesses últimos dias. Ele vai sair de lá, onde por enquanto o Espírito Santo de Deus está retendo ele. Mas ele vai sair de lá desse lugar de escuridão e vai assumir o controle do corpo, da alma e do espírito. E as pessoas não vão mais poder morrer em seus pecados. As pessoas vão ser dominadas na plenitude do dragão, como já está acontecendo na vida de muitos. Então, essa palavra que eu prego para você é para você abrir os teus olhos e passar a compreender o que significa João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará deste falso Cristo, deste falso Deus que está sentado no trono, se passando por Deus, querendo se fazer por Deus, operando nas igrejas, sinais, prodígios, milagres acontecendo fisicamente. É dessa mentira que Jesus quer te libertar, que Jesus quer te salvar dessa mentira, porque estamos no tempo agora de entender que o reino de Deus está sobre a terra e o milênio de Jesus Cristo já está no princípio. Apocalipse, muitos estão esperando que se cumpra, mas Apocalipse já se cumpriu tudo. Muitos estão esperando aí uma besta de rabo e chifre, um demônio se levantar da terra e do mar e diga: ó, eu sou o diabo e vim agora para aterrorizar todo mundo. Mas ele já está agindo com muita astúcia e com muita sutileza. Ele está trabalhando no coração, na alma, no espírito, principalmente dos pregadores, trazendo o evangelho de leis, de doutrinas exteriores só, trazendo o evangelho de morte. Ele está levando a muitas pessoas até mesmo no inferno, e as pessoas estão achando que é o Pai Celestial, mas é o próprio Jeová, mostrando o que está sendo preparado para aqueles que o adorar, a besta e a sua imagem, e não sair deste lugar de decadência. Então a palavra que eu estou pregando para você hoje, busque a compreender. Não busque da sua própria consciência, não busque do seu próprio entendimento, da sua própria opinião. Não busque só na letra, querer saber pela letra, mas olha o Pai Celestial, que Ele vai te revelar. Porque agora, a Bíblia escrita, já foi o tempo dela. A velha Jerusalém, já foi o tempo dela. Ela se corrompeu, a velha Jerusalém. Ela virou morada de demônios, virou morada de ladrões e salteadores, e virou morada de dragões. E Jesus já dizia, olha, aquele que está dentro dela, sai dela, e aquele que está fora, não entre dentro dela. Então, todas as igrejas
mais uma vez eu digo, simboliza a velha Jerusalém. Já foi o tempo dela. Já foi o tempo. Pode notar que as pessoas que estão servindo a lei, se ficarem 5 dias sem ir na igreja, já se acha uma pessoa desviada. Se ficar 1 mês sem tomar a Santa Ceia, já vem a acusação que está desviado, que está em pecado. Até mesmo o pastor já começa a condenar e a dizer que está fraco, que está desviado. Então, esta pessoa que bebe da água do poço de Jacó, ela tem que estar bebendo esta água todo dia, todo dia. Por exemplo, ela vai na igreja, uma hipótese, hoje, ouve a palavra, recebe aquela emoção na alma, no interior dela, através da palavra pregada, através dos hinos de louvores, se motiva. Então, ela sente uma presença, uma alegria, uma presença de uma energia boa. Ela sai dali aliviada. Só que no outro dia, este mesmo crente, como no dia de ontem, estava contente, alegre, feliz, no outro dia se encontra um crente derrotado, um crente cabisbaixo, revoltado, irado. E novamente, quando chega a noite, tem que voltar lá para beber da água do poço de Jacó, para ouvir a palavra, para tirar aquele peso, aquele fardo, aquela angústia do seu coração. E aonde acontece que ela vai, se alegra novamente, fica feliz novamente, no outro dia é um crente derrotado. Então veja, essas pessoas estão tomando a água do poço de Jacó, mas agora, através desta palavra, eu apresento para você uma água verdadeira, a água viva, que se você acreditar nessa palavra, se você crer no que eu estou falando, não só eu, mas vários santos anjos vão aparecer ainda, como já estão. Se você acreditar nessa verdade, porque ninguém pode contra esta verdade, porque esta é a única verdade. E se você acreditar, você será uma pessoa transformada e não precisa mais você tornar a tomar a água do poço de Jacó. Esta água vai permanecer no teu interior e vai transformar o teu interior, não só por 2 horas dentro de um culto, não só por 1 ou 2 dias, mas eternamente você vai encontrar paz, alegria e harmonia se você fazer parte desta água. Amém? Fico por aqui, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.